Fala galera, então falando um pouco melhor sobre o projeto arquitetônico que está fazendo parte aí da entrega de projetos de Trainee 2022. Bom, essa apresentação ela consiste em três partes basicamente, que é conhecendo melhor os clientes, que vai ser a família Rolance, apresentar um pouco dos materiais que vocês vão utilizar aí para estar fazendo esse projeto, então falar um pouco melhor sobre o Drive, o Notion, também sobre a jornada do projeto e também falar um pouco melhor sobre as entregas. Então, bom, para começar, como eu já disse, esse projeto arquitetônico, ele vai ser para a família Rolance. Então, a família Rolance ela é composta pela Amanda Bel, que é a mãe, pelo Enzo Moresco, ou Enzão, que é o pai, o Enzo Nascimento, ou Enzinho, que é o filho, e a Marina Diniz, que é a filha. Então, bom, essa seria uma foto bem bonita deles. Enfim, falando um pouco melhor sobre cada membro da família Rolance, a Amanda Bell, ela adora pets e por isso ela trabalha fora em um pet shop o dia inteiro. E na casa ela quer ter um espaço externo para brincar com os cachorros, então prestar bastante atenção nisso. O Enzão, ele trabalha o dia inteiro de home office e nas horas vagas ele curte bastante tocar violão e ele gosta de fazer isso ao redor da família, porque é um momento ali de união e, enfim, de estar junto da família dele. E falando sobre o Enzinho, ele estuda engenharia o dia inteiro, então é outro que fica em casa na maior parte do tempo, e no tempo livre ele gosta bastante de jogar bola. Né, por causa da pandemia e tudo mais, enfim, eles estão construindo essa casa nova, e ele gostaria de ter um espaço dentro da casa para que ele possa jogar ali o fute dele. Bom, falando sobre a Marina agora, ela trabalha meio período fora de casa, e no resto do tempo ela fica em casa. Enquanto ela fica em casa, ela gosta bastante de ver filmes, e ela é tiktoker e ela queria, além, né, de ter um lugar para ali, pra ver os filmes e tudo mais, ela queria ter um lugar para poder gravar os TikToks dela, um espaço, enfim. Bom, falando sobre o geral, o que que todos eles querem, né, nessa casa. Eles querem que seja uma casa térrea, com uma garagem bem grande e espaçosa, uma sala de TV para assistir os filmes ali, 2 quartos, uma suíte e um banheiro, e também um lavabo. Tem uma sala de estar, uma sala de jantar e com cozinha integradas, lavanderia, escritório e closet compartilhado para os filhos, além de uma área externa. Bom, falando um pouco melhor sobre os materiais, no Notion vocês vão encontrar uma parte de estudo prévio, folhas para plotagem e material complementar. Então deixa eu abrir aqui, tá, para mostrar para vocês. Aqui vai estar essa apresentação que eu estou fazendo agora. Bom, em estudo prévio a gente tem aqui a guia amarela, que é basicamente um documento que fala um pouco melhor sobre o terreno em si. Então aqui a gente tem o endereço, além do número predial dele, a gente tem a testada, que é basicamente a largura do do terreno. Bom, é é mais ou menos isso. E aqui a gente também tem um questionário. Uma das partes que eu apresentei aqui, né, sobre cada membro, ela foi tirada desse questionário, então esse questionário ele é bem mais completo do que tá ali, né, na apresentação, e é bom vocês darem uma olhada para que o projeto ele esteja alinhado com o desejo do cliente. Então, folhas para plotagem, né, são as folhas que vocês vão ter que usar no Revit para fazer a plotagem. E aqui em material complementar, vocês têm 2 meio que manuais arquitetônicos, né, para se guiarem para fazer um bom projeto arquitetônico. A portaria 80/2013 e 2 folhas de exemplo para vocês fazerem, né. Essas folhas eu vou falar um pouco melhor na hora da entrega. E aqui a folha de citação do DWG, que é mais ou menos isso daqui, mostrando o terreno enfim, né, no bairro aqui, no alinhamento predial, que é a rua, né. Então, continuando, aqui também tem uma parte sobre o Notion, e deixa eu mostrar o Notion para vocês. Aqui vai estar o Notion de trainee, e quando você entra em projetos, vocês vão encontrar aqui projeto arquitetônico, uma aba aqui, né. E vai ter um card para cada dupla, então vamos abrir, por exemplo, aqui a dupla 7. E só uma pequena questão, né, deixem essa primeira parte em timeline, aqui, essa segunda parte em gallery. Talvez não esteja assim quando vocês abrirem, mas podem deixar que vai ficar mais fácil de visualizar, né, então deixa aqui abrir como uma página. Bom,
Aqui vai ter a parte de jornada de projetos, que vai ser descrever mais ou menos, uma jornada para vocês poderem se organizar melhor. Então ela vai consistir do estudo prévio, anteprojeto, projeto, revisão, plotagem e envio. E essas partes aqui de prazo são meramente ilustrativas, mas abrindo aqui uma delas, por exemplo, estudo prévio, dentro daqui, né, vocês vão ter várias checklists, então, sei lá, vocês leem a guia amarela, dão uma olhada e marcam aqui, né. Dão uma olhada lá nos manuais arquitetônicos que estão lá no Drive, vocês marcam aqui. Então é mais ou menos isso, para vocês se organizarem. Tem todas as fases, tem esse checklist aqui dentro, então projeto, né, então o que vocês têm que fazer no projeto, né, levantar as paredes, botar o piso, forro, laje, telhado. Enfim, aqui a parte da revisão, né, também, para vocês se organizarem, a parte da plotagem, então, que vai ser das entregas, basicamente, e também, né, dos envios. Hã, e, né, falando, essa daqui é a parte da jornada do Notion, mas o Notion vocês vão também ter o daily log. Então o daily log, como vocês têm que fazer? O daily log, ele é uma parte para a gente até acompanhar o que vocês fazem e é muito importante que não alcance, até para a gente ter um banco de dados de quanto tempo que a gente demora mais ou menos para fazer uma coisa. Então, você vem aqui, por exemplo, aqui um new, aqui a data, vamos botar dia 15/3 e membro vocês botam, quem está fazendo tal coisa, e aqui a fase que vocês estão fazendo. Então eu estou fazendo algo do anteprojeto, por exemplo, e cara, eu vi que eu, sei lá, eu sentei 2 horas da tarde e saí ali 2h35. Então, né, não precisa ser exato, vocês botam aqui, exatamente o minuto exato. Então bota aqui mais ou menos meia hora e anteprojeto, não sei, eu fiz a análise do terreno, por exemplo. Então é mais ou menos isso, é só para vocês, terem a gente ter um acompanhamento um pouco melhor do que está sendo feito, aqui na parte de lições aprendidas. Então, cara, tal coisa, assim, que eu vi, eu acho que é algo legal que eu aprendi, então eu anotei aqui, por exemplo, sei lá, qualquer qualquer coisa assim, por exemplo, é legal ter um lavabo perto da sala de jantar, por exemplo. Então, mais ou menos isso. Qualquer coisa que vocês acham que seja válido, de aprendizado, vocês podem anotar aqui. E tarefas, a gente não botou nada aqui, a ideia é que vocês botem alguma coisa, que vocês não lembrem ou enfim, anotar alguma coisa mesmo, e só para ter mais organizado. Então essa era a parte do Notion. Falando um pouco melhor sobre as entregas, a entrega que nem a gente falou, vão ser 2 entregas mais ou menos. Essa entrega parcial, não precisa ter nada, é só para vocês mandarem o arquivo RVT mesmo, que o RVT é, né, o ponto .rvt é o arquivo do Revit, e só mandar lá mesmo, no card aqui do Drive, se vocês forem duplas, por exemplo, vamos abrir aqui a dupla 4, vocês vão ter, né, a parte do treinamento, que vai ser passado mais à frente, projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, vocês vêm aqui em entrega parcial e só upem aqui o arquivo, dentro dessa parte também. Vocês podem upar qualquer coisa, assim, arquivo que vocês queiram compartilhar. Então, né, servir como um banco de dados mesmo, o Drive. Então, só upar no dia 18 até às 23h59 e o arquivo final no dia 25/3 assim, com as pranchas que estão detalhadas um pouco aqui mais, até 18 horas. Então, falando um pouco melhor sobre a entrega final, ela tem que consistir da planta baixa da casa, planta de implantação barra cobertura, que é mais ou menos mostrar como que como que, né, o terreno ele se encontra ali no na quadra mais ou menos, fazer 2 cortes, né, um, né, transversal e outro aqui sim. Uma elevação, fazer uma planta básica só de elementos elétricos e hidrossanitários, uma planta de situação, botar algumas estatísticas, então quanto de área vocês utilizaram, qual que foi o perímetro da casa, tabela de esquadrias, que é basicamente botar uma tabela de, por exemplo, foram utilizadas tantas portas, sei lá, 90 por 210. Então, é mais ou menos isso. O Revit ele gera, automático, então, enfim, podem perguntar pra gente como faz isso mais tarde. Eu vou botar só alguma legenda básica, similar à estatística.
né, algo não muito diferente, e enviar também o arquivo RVT pra gente. Uma parte muito importante é não fazer detalhamento interno. Então o que seria detalhamento interno? Fazer todos os móveis super bem feitos. É legal vocês terem uma noção, mais ou menos, do tamanho do móvel. Então, se vocês quiserem, botar uma cama só para ter uma referência ali, mais ou menos, ou fazer só, enfim, um quadrado com uma dimensão de uma cama, isso vocês podem fazer tranquilamente, mas, por exemplo, não precisam colorir uma parede, botar, cara, um sofá super bonito, sabe, é só para basicamente ter uma noção mesmo de como funcionam os espaços e, enfim, não precisa fazer esse detalhamento interno tão grande. E aqui, né, voltando para o Drive, eh, aqui em material complementar vocês vão ter uma base mais ou menos, então isso daqui seria mais ou menos a planta baixa, né, seria só essa parte da residência mesmo, e a planta de cobertura e implantação ela é mais ou menos isso daqui, né, mais ou menos como a casa ela se encaixa no terreno, e a plantação é como eu disse, o terreno mais ou menos localizado na quadra, né. Então aqui a gente tem uma elevação frontal, 2 cortes, né. Vocês podem ver um corte que está passando aqui e outro corte passando aqui. E, enfim, só fazendo essas elevações laterais e também frontais. E uma coisa muito importante também é vocês prestarem atenção em normas. Então, por exemplo, uma norma estabelece que se você ter uma janela meio que no lado do terreno, então nessa parte aqui, você tem que ter um recuo entre a parede do muro e a parede da casa de 1,5 m. Então, essas normas elas estão lá, elas são aqui em matérias complementares e também acho que aqui em estudo prévio na guia amarela, se não me engano, fala sobre isso. Então, só prestar atenção em coisas mais básicas, não precisa ser super a fundo, mas só prestar atenção nesses pontos. Você pode me perguntar pra gente, ou pesquisar algumas normas também por conta própria. Mas, enfim, seria mais ou menos isso. Muito obrigado.